do que se trata. Vamos lá para uma outra. Valmir, Valmik. O ar, a procriação, alimentos, condições favoráveis para a vida na Terra, entre outros, são suficientes para determinar um criador, independente de religião ou que este se importe com o seu legado. Eu não vejo uma ligação direta entre tudo isso que aconteceu, que você falou aí, por exemplo, a Terra ser um planeta em que pode existir vida, ser um planeta em que a vida pode evoluir para se tornar complexa, porque tem as condições planetárias necessárias para isso, por que isso necessariamente precisa de um criador, né? Nós, seres humanos, a gente tem essa mania, né, esse hábito, vamos dizer, a mania é meio pejorativa, a gente tem esse hábito de associar ao universo, a tudo que a gente vê, coisas que são nossas, né? Então, por exemplo, tem uma grande metáfora inventada por um teólogo inglês chamado William Paley, do século XIX, que ele queria justamente provar a existência de Deus argumentando sobre a complexidade da vida. Então ele falou assim, imagina que você nunca tenha visto um relógio na vida, e você está caminhando num campo, e você olha para o chão e você vê esse objeto, que você nunca tinha visto antes, e você olha para o objeto é extremamente complexo, né? E depois de você estudar um pouco o objeto, você entende que esse objeto ele foi desenhado, criado, para marcar a passagem do tempo, né? Você fala, pô, esse objeto certamente ele foi desenhado por uma inteligência com uma certa intenção, que é você ter um objeto para marcar a passagem do tempo. Então, o William Paley dizia, então, olha só, da mesma forma, esse da mesma forma é muito importante, você pode deduzir que a vida, sendo tão complexa, também teve um criador. O William Paley estava usando o chamado método indutivo, tá? Que faz parte do método científico, que basicamente diz o seguinte, eu estou falando do método indutivo porque tem a ver com essa surpresa que vai rolar em julho, mas eu também não vou falar mais nada, mas eu estou inspirado com relação ao método intuitivo. Então, a ideia é a seguinte, vamos dizer que você olha para o mundo e observa certos fatos, ok? Usa esses fatos para criar uma lei que você, em princípio, generaliza para aplicar para muitos outros fatos. Então, por exemplo, a lei da gravidade do Newton, né? Ele desenvolveu essa lei da gravidade para tentar entender como que os planetas giravam em torno do Sol, qual era a força responsável por fazer os planetas girarem em torno do Sol em órbitas elípticas. Aí ele falou, a força é proporcional ao produto das duas massas do planeta e do Sol e inversamente proporcional ao quadrado da distância entre esses dois objetos. Essa é a força da gravidade do Newton, que foi desenvolvida para estudar justamente as órbitas planetárias. Mas aí ele fala, e eu então posso, pelo método indutivo, eu posso chegar e dizer, de repente, eu posso aplicar esse mesmo raciocínio a vários outros fenômenos que devem estar relacionados com a gravidade. Então ele vai e ele usa os fenômenos e explica a maré, as marés, né, a maré do mar, como sendo interação da Terra com a Lua e com o Sol, gravitacional. Ele mostra que a Terra tem uma forma oblata, ou seja, ela é achatada nos polos e alongada no Equador. Por quê? Porque a Terra é dura, mas não é completamente rígida. Então, um objeto que está em movimento circular, você já fez pizza antes, você sabe disso. Você pega uma bola de massa e você gira a bola da massa, o que acontece? Ela vai achatando nos polos, vai crescendo no Equador e vira uma pizza. Pois é, a Terra não vira uma pizza, mas ela certamente é deformada devido a essa sua rotação, que tem a ver com a gravidade também. E o Newton usou isso para explicar a famosa precessão dos equinócios, que é a ideia de que a Terra não só tem uma inclinação de 23,5 graus com relação ao eixo vertical, né? Então ela tem ela é como se fosse um peão, e é um peão que meio que vai rodando assim, com um período que, se eu não me engano, é em torno de 23 mil anos, talvez 26, eu não me lembro exatamente, que é o período da precessão desses equinócios, que dizem que significa que quando você olha para o céu, você fala, olha lá, a estrela polar, a estrela que na direção norte, isso é agora. Daqui a 20 mil anos vai ser uma outra estrela, porque a gente não vai estar
com esse eixo de rotação apontando para lá, ele já vai ter mudado. Então, o método indutivo diz isso, que você pode usar uma ideia e tentar generalizar a aplicação dessa ideia para vários outros fatos, até que isso quebre. E foi o que aconteceu com Newton, né? Eventualmente, a teoria do Newton da gravidade quebrou quando, por exemplo, não conseguia explicar algumas anomalias que ocorrem na órbita de Mercúrio, ou quando você tenta explicar, por exemplo, a gravidade perto de um buraco negro, ou a deformação da trajetória da luz quando passa perto do Sol ou de uma estrela qualquer. Então, é assim que funciona o método indutivo, ok? Alô, pessoal, muito obrigado por assistir a esse corte. E como esse, vão ter muitos outros. Tudo depende de vocês. Inscrevam-se no canal, deem os seus likes, porque quanto mais o canal crescer, mais tempo eu vou ter para fazer essas coisas e todo mundo ganha com isso. Eu dando esse conhecimento, essa presença para vocês e vocês aprendendo e todos nós crescendo juntos, que é o que eu realmente quero. Então inscrevam-se, deem o seu like, assistam a esses cortes e vão ter um monte de outros. Até daqui a pouco. Obrigado.